Você já imaginou ter uma moeda que vale mais do que seu peso em ouro? Não, não estou falando de criptomoedas ou de tesouros de piratas. Estou falando de moedas de verdade, que você poderia ter segurado na mão, mas que hoje valem fortunas. Fique comigo, porque a história que vou contar é simplesmente inacreditável. Vamos viajar no tempo, para a Idade Média. Uma época de castelos, cavaleiros e, claro, moedas. Mas não eram moedas quaisquer. Muitas delas eram cunhadas em prata pura, um metal precioso que já representava grande riqueza. Imagine um mercador, numa feira movimentada, contando suas moedas de prata para comprar tecidos ou especiarias raras. Cada moeda era um pequeno tesouro. Mas o que realmente torna algumas dessas moedas medievais tão especiais não é apenas a prata, mas os seus pequenos defeitos. Naquela época, a cunhagem de moedas era um processo artesanal. Não existiam máquinas super precisas como as de hoje. Cada moeda era batida à mão, usando um martelo e um cunho. Era um trabalho duro e que exigia muita habilidade. O artesão colocava um disco de metal, chamado de flan, entre duas matrizes, os cunhos, e dava uma martelada forte e precisa. Uma martelada fraca demais, e a imagem não ficava nítida. Uma martelada forte demais, ou no ângulo errado, e a moeda podia rachar. É nesse processo manual que a mágica acontece para os colecionadores de hoje. Imagine o cenário. Um dia cansativo na casa da moeda, o artesão está exausto, a luz da vela está fraca. Ele posiciona o cunho um pouco torto, ou talvez o disco de metal deslize 1 milímetro. Plac! A martelada é dada. A moeda que sai tem uma pequena imperfeição. Talvez a cabeça do rei esteja descentralizada, ou parte da inscrição esteja cortada. Para o mestre da casa da moeda daquela época, isso era um erro, uma falha. Uma moeda que talvez fosse até descartada e derretida novamente. Mas para nós, séculos depois, esse erro é uma assinatura da história. É uma marca de autenticidade que a torna única. Pense nisto. De milhares de moedas cunhadas, quantas teriam exatamente o mesmo erro? Provavelmente apenas uma. E é essa raridade que enlouquece os colecionadores. Por exemplo, existem moedas onde o cunho foi batido 2 vezes, criando uma imagem dupla, como uma foto tremida. Ou moedas em que usaram o cunho errado, misturando o desenho do anverso de uma moeda com o reverso de outra. São os chamados erros de fabricação, e são eles que transformam uma simples peça de prata num objeto de desejo que vale milhares, às vezes milhões, de dólares. Vamos falar de um exemplo real. O grosso de Veneza, uma famosa moeda de prata medieval. Milhões foram cunhados. A maioria vale o seu peso em prata e um pouco mais pelo valor histórico. Mas encontre um grosso com um erro de cunhagem documentado, como uma letra invertida na legenda ou um detalhe do desenho que não deveria estar lá. E o seu valor dispara. Você não está mais comprando apenas prata, está comprando uma anomalia histórica, uma peça que conta uma história que as outras 99% não contam. A história de um dia específico, de um artesão específico, talvez de um erro humano que sobreviveu por mais de 700 anos. E não são apenas os erros que criam valor. Algumas moedas medievais eram feitas em edições muito limitadas. Talvez para comemorar uma coroação, uma vitória militar importante ou um casamento real. Essas moedas comemorativas já nasciam raras. Elas não eram para o comércio do dia a dia, eram mais como medalhas, símbolos de poder e prestígio. Muitas foram guardadas por nobres e nunca circularam, o que as manteve em excelente estado de conservação. Encontrar uma dessas hoje é como descobrir um bilhete dourado da história. A pureza do metal também é um fator fascinante. Em tempos de guerra ou crise econômica, era comum que os reis rebaixassem a moeda. Isso significa que eles misturavam a prata com metais mais baratos, como cobre ou estanho, para poder produzir mais moedas, com a mesma quantidade de prata.
Eles enganavam o povo, essencialmente. Uma moeda que parecia ser de prata pura, na verdade, não era. Por isso, quando os especialistas encontram uma moeda de um período conhecido por essa prática, mas que por algum motivo foi feita de prata pura, ela se torna instantaneamente mais valiosa. Ela representa um padrão de qualidade que era a exceção, não a regra. E aqui chegamos ao ponto crucial, o fato que parece inacreditável. Os colecionadores, chamados de numismatas, são verdadeiros detetives da história. Eles estudam catálogos, registros antigos e usam lupas e microscópios para examinar cada milímetro de uma moeda. Eles não estão apenas procurando um rei ou uma data. Eles estão procurando por aquele pequeno detalhe que a torna diferente de todas as outras, aquele minúsculo defeito. É por isso que uma moeda antiga com um erro de fabricação como uma dupla impressão ou uma letra faltando pode valer 10, 100 ou até 1000 vezes mais do que uma moeda perfeita da mesma época e do mesmo tipo. Pense nisso. A perfeição é comum, a falha é única. Em nosso mundo, que busca a perfeição em tudo, no campo da numismática, é a imperfeição que é coroada e celebrada. É um paradoxo incrível, não acha? Um colecionador não paga uma fortuna pela prata da moeda. Ele paga pela história, pela raridade e pela emoção da descoberta. Ele paga pela exclusividade de possuir algo que mais ninguém no mundo tem. É a mesma lógica que se aplica a selos com erros de impressão ou a primeiras edições de livros com uma falha na capa. O erro humano se transforma em um tesouro. Então, da próxima vez que você encontrar moedas antigas no troco ou na gaveta do seu avô, dê uma olhada mais de perto. Claro, a chance de encontrar uma raridade medieval é pequena, mas o princípio é o mesmo para moedas mais modernas. Moedas com a data errada, com o alinhamento invertido ou com qualquer tipo de defeito de cunhagem são caçadas por colecionadores em todo o mundo. Quem sabe o que você pode encontrar? Você pode estar segurando um pequeno pedaço de história que vale muito mais do que você imagina. A caça ao tesouro não acontece apenas em mapas antigos. Às vezes, ela está bem no nosso bolso. Obrigado por assistir e por embarcar nesta viagem incrível ao mundo das moedas antigas. Se você gostou de descobrir como um simples erro pode criar um tesouro, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder mais histórias fascinantes como esta. Até a próxima!